E lá está o nosso protagonista, estirado no chão, todo arrebentado, desesperado. E pensar, tudo começou quando ele foi atingido por uma criatura, uma aberração que era para ser só um punhado de linhas de código. Foi ali, naquele exato momento, que o 17º ano da vida dele estava prestes a acabar. Ou pelo menos era o que ele achava que ia acontecer. Mas vamos voltar no tempo, uns 3 meses antes, perto de um vulcão em erupção lá embaixo. Tem 2 pessoas encarando um dragão, e a fera vem com tudo pra cima do humano com o escudo. O loiro grita: "Ataque poderoso vindo aí, meu, que se liga! Cuidado, o monstro vai esmagar o escudo." Mano, achei que o moleque ia aguentar mais um pouco. Mas o escudo foi pro beleléu, foi arremessado contra a parede e a vida dele caiu direto pra 1. O sistema diz que a super resistência foi ativada, e ainda restam 40 cargas. E Naoki, caído no chão, diz que essa parada sempre acelera o coração dele. Aí, do nada, o loiro entra em cena com tudo. Agradece o Maui, falando que ele criou a brecha perfeita. Ele manda um golpe com a espada e o dragão se desfaz todo. Se transforma numa coisa meio digital, sabe? Com isso, o loiro sobe para o nível 20 e fala que, finalmente, as condições para mudar de classe foram atingidas. O nome do loiro é Hiro Rei e ele é um guerreiro nível 20. Aí o Naviki solta. Não dá pra ficar usando o irmão mais velho como tanque desse jeito, mesmo que fosse só um jogo. Ficar com 1 ponto de vida toda hora era tenso demais. Aí ele levanta e diz: "Por hoje já deu de upar. Tenho que ir pro trabalho." O irmão dele faz uma cara meio emburrada, mas ele sabe que não tem muita escolha. Então, o Maioki se despede. Fala que amanhã vai ajudar ele a upar de novo. Ele acredita que um dia o irmão dele vai ser o número 1. O melhor de todos. O loiro agradece e fala que se isso acontecer um dia, ele vai ajudar o nosso garoto a ser o número 1 também. E os dois vão estar no topo, lado a lado. Mas de repente, a cena muda para um cara deitado numa cama de hospital. Ele está usando óculos de realidade virtual e a TV está ligada. Na TV, diz que especialistas foram convidados para discutir um problema. Um incidente que aconteceu no popular jogo online chamado Genesis Chronicles. Seja em Tóquio, Paris, ou até mesmo no Rio de Janeiro. Cara, naquele dia completava 1 mês desde que o acidente tinha começado. Um canal de notícias quer saber qual é a causa disso tudo e quais seriam as possíveis soluções. Um senhor diz que esse acidente parece um ato de terrorismo, causado pelos próprios desenvolvedores do jogo. Os jogadores estão sendo feitos de reféns desde que o incidente começou. Não dá pra sair do jogo, e quem leva dano no jogo sente a dor na vida real. Que tenso. E se o HP deles chegar a 0 no jogo, eles também morrem no hospital. Inacreditável! Faz tempo que a gente não vê uma história boa no estilo Sword Art Online. O que é isso? Um clássico instantâneo daqueles que te prendem. Pelo visto, a zica toda tá vindo desse headset de realidade virtual. E a galera tá morrendo se tenta tirar o negócio da cabeça. Que tenso! Na frente do hospital, a cena pega fogo. O protagonista tá lá, com os punhos cerrados, se culpando horrores. "A culpa é toda minha", ele diz. E não é pra menos, né? Afinal, foi ele quem deu essa realidade virtual de presente. Deu o headset pro irmão caçula, no aniversário dele. E pra completar o estrago, o cara da TV manda a real. "Não temos a menor ideia de como resolver isso. Então, quem estiver assistindo, que faça um favor a si mesmo e avise a todo mundo. Não entrem nesse jogo de jeito nenhum." Mas voltando pra casa do nosso herói, ele tá prestes a fazer exatamente o contrário. Ironias da vida, né? Ele sabe que se entrar nesse jogo, a chance de dar adeus à vida é enorme. Mas assim como nos velhos tempos, quando jogava com Hiroki todo santo dia, ele sabe que o irmãozinho tá preso lá dentro, apavorado. E por mais que o personagem do Hiroki parecesse um adulto forte e corajoso no jogo, na real ele não passava de um garoto de 12 anos. Coisa mais linda. Se ele deixasse o moleque lá sozinho e algo de ruim acontecesse, ele nunca, jamais se perdoaria. Então ele coloca o visor de realidade virtual e diz que vai salvá-lo. Botar pra quebrar. No presente, os gritos ecoam pela floresta, sinistro demais. Uma coelhinha gordinha e um humano bronzeado correm desesperados, a 1000 por hora. O pobre coitado, o Manny, tropeça numa pedra e beija o chão com força. Que bad. Até o corpo dele no hospital se contorce um pouquinho, tenso. Ele se levanta todo tremendo, chorando, dizendo que não quer morrer desse jeito, que barra. Mas quando ele olha para trás, alguma coisa roça de leve na têmpora dele, credo. Ah, cara. Olha eu usando a palavra têmpora no meu vocabulário, chique. Que é isso, hein? Ficando todo erudito assim. E de longe, dá para ver que era um lobo gigante que lambeu ele nos galhos, sinistro demais. Eram incontáveis outros, apavorante. E a coelhinha gordinha está lá, tremendo toda, desesperada. Desesperada e chorando, dizendo que não quer morrer desse jeito, que agonia. Fim de jogo no game, fim de jogo no hospital, pesado. O bip parou
E agora é a vez da garota, tenso. Quem sabe? Não tinha escapatória. De repente, 3 lobos se atiram nela. Mas do nada, surge um cara fortão, tipo um Chad, com escudo e tudo, feito um herói. Bem na hora que ela ia virar ração pros lobos. Ele entra na frente e peita o primeiro lobo. Bom, talvez peitar seja uma palavra forte, porque ele voou longe junto com a garota. Os dois foram arremessados pra longe. Mas a super resistência dele de 9.999 usos foi ativada. E com isso, a vida dele caiu para um mísero HP. Ele estava todo arrebentado, quase morto. Mas, ei, é bem melhor do que 100% morto, né? Ele pergunta se a garota está bem e ela agradece. Mas manda ele se preocupar com a própria barra de vida. Só que ele diz que tá tudo sussa. É só uma habilidade que ele tem. Um talento exclusivo da classe dele. Quando ele está com 70% ou mais de HP e recebe um ataque fatal, a vida dele cai para 1 HP em vez de zerar. Claro que pensando bem, se o HP dele chegar a 0, aí ele morre de verdade. Que tenso! Ele manda um gole de poção dizendo que nunca vai se acostumar com essa dor tão realista. O problema agora é sério. O cara criou essa conta só pra jogar com o irmão. Que fofura! E ainda ajudar o maninho a subir de nível. Que legal. Ou seja, o Hiroki tá num nível super baixo. Bem diferente da maioria dos jogadores, né? E pra completar, o Hiroki nem deveria estar nessa área. Deu muita sorte de encontrar essa pessoa e conseguir salvá-la. Ele se vira pra garota e diz que vai tentar criar uma brecha. E que ela precisa correr pro vilarejo. Assim que ela concorda, ele se aproxima dos arbustos e vê bem na frente dele uma criatura gigante que detonou todos os lobos. Na hora, a expressão dele muda e o nosso herói diz: essa parada é um monstro que surge aleatoriamente em qualquer lugar dessa região, conhecido como Jack Rex. Tipo um cruzamento bizarro de chacal com tiranossauro. Um chacalossauro? Talvez agora ele esteja se perguntando por que justo essa aberração teve que aparecer, né? Ele tem certeza que se essa coisa os detectar, a chance de sair dessa vivos vai cair drasticamente. E claro, no segundo exato em que ele pensa nisso, o monstro vira os olhos na direção dele. Ele corre desesperado para proteger a garota coelho, como se não houvesse amanhã. A fera ataca com uma garra, mas erra por pouco, quase pega! O problema com esse monstro é que os ataques dele são totalmente aleatórios, imprevisíveis. E justo naquela hora, eu vi a criatura bater o rabo com força em uma pedra. Que azar. A pedra voa direto na direção dos dois que estavam tentando escapar da enrascada. Ela fecha o caminho deles e, quando Naoki olha para trás, tenso. O monstro está prestes a acertá-los de novo com um rabo que sufoca. O ataque parece ter acertado em cheio, mas quando o rabo se levanta, o cara do King Tanker ainda está lá de pé com apenas 1 HP, mas vivo, que guerreiro. É isso que importa, né? O importante é estar vivo. Naquele momento, ele já tinha usado a habilidade 10.000 vezes. Imagina a experiência. Eu achei que era uma contagem regressiva, tipo diminuindo. Mas não, era quantas vezes ele já tinha usado. Caramba! Só que naquele momento, Meluki tinha certeza de que não importava quantas poções ele tomasse. Ele não conseguiria ganhar tempo suficiente e chances de escapar dessa criatura. A situação estava feia, e para piorar ainda mais, ele não tinha notícias do irmão. E nem sequer sabia se ele estava vivo. Que agonia! Num ato desesperado, ele avança para socar o chefão. Corajoso ou louco? E justo nessa hora, o monstro vem pra cima, mordendo com tudo. Mas peraí, esse cara não é de se entregar fácil. Sério que você achou que ele ia morrer assim? Tinha que rolar alguma coisa, e a habilidade especial dele é que ia dar o ar da graça. Depois da barra de vida dele cair pra tipo 10.000 vezes, ele finalmente desbloqueou a alma desesperada ali mesmo. Ele sentiu uma energia bizarra correndo no corpo todo, e a mão dele começou a brilhar dourado. No segundo em que o dente do chefão tocou no punho dele, o monstro virou poeira, evaporou completamente. Explodiu em 1 bilhão de pedacinhos. Inacreditável! Foi tipo um soco do Saitama no estilo One Punch Man. O lugar inteiro foi pelos ares e começou a chover sangue. Que cena! Ele e a garota coelho ficaram lá, plantados, meio que sem entender o que diabos tinha acabado de acontecer. O rastro do ataque era tão violento que parecia um trilho de trem. Ele tá lá, parado, olhando pra mão, sem fazer a menor ideia do que rolou. Enquanto isso, a garota coelho tá perguntando por que ele estava escondendo uma habilidade tão incrível. E ele explica que não faz a mínima ideia de como aquilo aconteceu. Do nada, uma janela saltou na tela com uma habilidade que ele nunca tinha visto antes. Inacreditável! Ele resolve dar mais uma olhada nesse sistema e decide turbinar ao máximo essa tal habilidade de alma desesperada. Quando a vida dele cai para um mísero ponto, a habilidade dispara o ataque dele para uns absurdos no Vava 9. Só que passado 3 minutos,
minutos volta tudo ao normal. Ao mesmo tempo que é uma mão na roda, é uma baita faca de 2 gumes. E explico o porquê. Essa parada de recuperar vida só funciona se ele tiver 70% ou mais da vida. Ou seja, se ele tá lá com 1 de vida e um esqueleto Zé Ninguém qualquer trisca nele, já era, morre na hora. Pelo visto, é assim que a banda toca nessa história. E o mais bizarro é que todo mundo consegue ver essas janelas do sistema. A garota coelho até comenta que nunca viu nada parecido. E Maioki explica que, desde que ele começou a jogar, ele só ajudou uma pessoa a subir de nível. Por isso que, mesmo sendo um cara de nível tão baixo, ele já fez um montão de defesas. E chegou a ficar com 1 de vida trocentas vezes. Ele tá confiante que, com essa habilidade, vai dar um jeito de salvar a garota. Mas é bem nessa hora que o mato começa a se mexer. E mais 3 lobos saem de lá pra cima deles. Pensava que ia ser uma coelhinha esperta, mas a real é que a mina é só uma cabeça de vento gritando desesperada. Pelo menos o nosso herói tava confiante. Ou quase. Ele ainda tá com 1 de HP, já que não conseguiu se recuperar. E achava que o punho ainda tava ativado. Ou pelo menos era o que ele pensava, porque na hora que ele tenta socar, nada acontece. Na mesma hora, ele já tá correndo com ela no colo, porque se um lobo desses se quer encostar nele, já era. Ele vira purpurina. Enquanto corre, ele diz que não faz ideia do porquê a habilidade não ativou. Aí que a ficha cai. Não é que não ativou. É que já se passaram 3 minutos desde a primeira vez que ele usou. E agora tem que esperar 30 minutos para usar de novo. E o pior é que durante esses 30 minutos, ele não pode ativar o desespero da alma de novo. Aparentemente, a vida dele teima em ficar travada em um. A janela não mencionou nada sobre isso, né? Mas é o que o protagonista tá dizendo. E eu vou confiar na palavra dele. O problema é que, obviamente, fugir de criaturas com 1 ponto de vida não ia ser nada fácil. Até que, de repente, a garota coelho se solta dos braços dele e dispara para o lado. Ele está prestes a perguntar o que ela está aprontando, mas quando ele olha, ela está lá, mastigando uma graminha. Ele manda ela parar com essa palhaçada, mas aí o mana dela começa a encher rapidinho. Ela toca no peito dele, usa uma habilidade de clone e duplica os 2. Caramba, os clones começam a dançar na frente dos lobos e disparam em outra direção. Ah, safadinhos. Espertinha ela! Agora sim a gente tem uma sinergia de verdade, hein? Pelo menos, a história se preocupa em criar habilidades que realmente fazem sentido e que funcionam na situação. Claro, os 2 originais ainda estão exaustos, lá jogados, um tempo depois na primeira vila do jogo perto da fonte. A coelhinha se apresenta como Izuai Rabiko, uma maga de nível 13, meio estranho, né? Uma coelhinha que na real é maga. Essa classe bugada. Pelo menos nosso protagonista é mais normalzinho, né? Na Evoque, nível 8, um tanker. Tassusa, prazer em te conhecer, um agradecendo o outro, enquanto o outro só tá ali parado meio bobão, falando que se não fosse por ele, ela teria morrido e vice-versa. Ele comenta sobre ela restaurar mana, e ela pergunta se ele é novato, porque não sabia que ervas restauravam mana. Ela fala que é hilário 2 iniciantes terem se ajudado desse jeito, e quase morreram. Mas no meio desse pensamento, ela começa a se tocar que quase morreu de verdade e começa a chorar, dizendo que foi aterrorizante. Noki faz carinho na cabeça dela, entendendo a situação. A qualquer momento, um dos 2 poderia ter morrido ali de verdade. Tudo porque esse mundo amaldiçoado deixou de ser só um jogo. Genesis Chronicles Online era um MRP, com mais de 300 milhões de jogadores no mundo todo, cara. É gente pra caramba, mais que a população de muitos países. E claro, ele era famoso pela alta liberdade e pelo mundo imersivo. Mas de repente o jogo virou, não é? Os monstros, do nada, ficaram selvagens e começaram a atacar os jogadores, um atrás do outro. Aí virou um jogo meio que sonho com a morte, né, saca? Mas a galera curtiu, já que virou um desafio daqueles. Foi aí que ele e o irmão tiveram a ideia de, para o nosso protagonista usar aquela tática desesperada de sobrevivência. Sabe aquela de ficar com 1 de HP e se agarrar à vida com unhas e dentes? O problema, claro, é que essa é uma habilidade que precisa ser usada com estratégia e sabedoria. Senão, ele morre feito um bobo. A garota coelho está lá, elogiando a habilidade dele, dizendo que não fazia ideia que dava para derrotar um monstro daqueles, acho com um único ataque. Por um instante, ela pensou que ele era quase como Haruki. Esse é o nome do irmão dele, cara! Na hora, ele agarra os ombros dela e pergunta se ela o conhece. Ela responde que se ele está falando de Haruki, o rei-herói, é claro que conhece. Ele era bem famoso, afinal. Além disso, quando o jogo começou, ele também a salvou uma vez.
O protagonista pergunta se ela consegue entrar em contato com ele. E ela diz que sim, porque o tem na lista de amigos dela. Nosso protagonista ainda não tinha essa função desbloqueada. É que ele era muito low level quando eles jogavam juntos antes. Então ele pede para ela mandar uma mensagem para Haruki, dizendo que o irmão mais velho dele está com ela. Nessa hora, chega uma notificação no celular de alguém, saca? É o Hiroki, detonando um monte de monstro na mão. Uma loucura! Se movendo a milhão, uma correria total. De repente, uma criatura com chifres pergunta se ele acha certo fazer isso, mó climão. E manda ele abrir a mensagem e responder. Tipo, agora! Aí a cena corta pro Hiroki encarando de frente o que parece ser o chefão final da fase. Com 4 braços, sinistro demais. E a criatura avisa que essa é a última chance dele deixar uma mensagem. Pra alguém, sei lá. Mas o Hiroki manda um falo com vocês depois. Diz que vai contar como detonou o cara confiante. De volta à fonte, a mina conta tudo isso pra Hina. E diz que acha que ele deve estar muito ocupado pra responder, né? Mas pela localização, ele tá por perto, então podiam dar uma checada, sei lá. Ele fala que é uma ótima ideia e manda elas partirem pra lá agora. Eita! Com certeza ele vai chegar lá e ver o irmão morrendo tenso. Não tenho dúvidas, o Hiroki tá lá cara a cara com o chefão, ativando a aura dele e cortando com a espada. Só que a criatura só gargalhando, dizendo que ele realmente tem uma garra incrível. O poder de Haruki some. Ele é jogado no chão e desliza pra longe. O chefe se aproxima junto com o dragão e pousa no chão. Ele elogia o garoto por ser um verdadeiro herói. A criatura se chama Zell e é um rei demônio de nível 63. Fala sério. Esse nível nem é tão alto assim, né? E pelo visto ele ainda tá upando também. E ele diz que o garoto faz jus ao título, cara. Haruki já tá no nível 65. Ele é o rei da grindada. Agora eu saquei o que o Haruki quis dizer, mano. Aquilo não é um monstro. Na real, é um PK player com a classe de rei demônio. E, obviamente, o problemão é que ele tinha um dragão desses como montaria, que era uma criatura de nível 58, o que tá dificultando as coisas pra ele, considerando a aura que ele vê vindo desse cara, e uma similar ao que ele viu em criaturas ao redor da área. Ele se pergunta se essa criatura é a responsável por toda essa bagunça. Então ele suspira e diz que vai dar um fim nessa palhaçada. Zal responde que ele é muito maneiro mesmo. Nesse momento, ele percebe que tem um grupo de aventureiros ali também, cara. Um bando de curiosos só observando a cena. O rei demônio dá uma risada e vai na direção deles. Hiroki tenta avisá-los. Diz pra ele parar, mas já é tarde demais. O chefão já tinha agarrado 2 deles pelo rosto e ativado uma habilidade proibida chamada o Portão das Feras. Um segundo depois, os 2 se transformaram em um monte de monstros. Hiroki fica furioso e parte pra cima dele, dizendo que ele precisa parar com essa palhaçada de ficar zoando os outros. O problema é que ele hesita por um segundo, pensando que se ele matar esses caras ali, eles vão morrer na vida real também. Então ele decide desviar do golpe. Passa entre os 2. Vai em direção ao outro. Pula por cima dele e cai nas costas de Zell. Ele desfere outro golpe violento. E dessa vez acerta em cheio o peito do rei demônio. Que pancada! A criatura, furiosa, ordena que o dragão ataque. Mas bem nesse instante, cara, um corte já tinha rasgado o dragão dele também. Que droga é essa, bicho? E o Hiroki, com uma cara séria, pergunta por que o cara tá fazendo isso. Eu não conseguia acreditar que esse moleque era tão forte. Aí ele manda que não quer destruir esse mundo, porque ele é perfeito. Um mundo sem privilégios ou barreiras inúteis, onde os fortes vivem com a liberdade que merecem. Obviamente, sendo um cara que curte essa vibe toda, ele não quer acabar com um lugar que oferece algo assim. Haruki, por outro lado, grita, dizendo que não faz sentido amar um lugar que está matando um monte de gente. Nessa hora, Zell coloca a mão no chão e diz que, aparentemente, eles têm opiniões diferentes. E então ele invoca um monte de criaturas. Ele solta que a parada não tá nada boa para o Haruki na votação. Naquele instante, Haruki finalmente saca que o cara ali tá transformando um monte de gente. E criaturas também. Aí ele avança com tudo pra cima dele, chamando o cara de bastardo, vendo ele ali no meio daquela luta insana com os monstros. Zell fica pensando se o cara vai mesmo sobreviver nessa enrascada toda. Porque nível, por mais alto que seja, não é garantia de vitória, né? Então ele sabe que mesmo com a vantagem numérica, o Haruki ainda pode virar o jogo. Por um breve momento, ele captou a hesitação do Haruki e viu ali uma brecha para explorar. Haruki tá derrubando as criaturas que vêm de todos os lados. Mas depois de uns golpes, ele percebe que Zell deu no pé. Ele dá um salto para cima, olhando em volta, tentando achá-lo. Mas de repente, a expressão dele muda. E aí a gente vê que a coelhinha ali está chegando por perto. Nosso garoto aponta, falando que viu um monte de monstro derrotado por ali. E bem nessa hora, Zell surge na frente dos 2 e estica a mão em direção aos rostos deles. Cara, um quadro inteiro ensopado de sangue, que cena!
E o demônio ainda sorri dizendo que admira essa atitude. Ah, não. Hiroki aparece ali, com sangue escorrendo da boca, perguntando se Naoki está bem. O problema é que a mão de Cell atravessou o peito dele, né? Não tem como não ver. Eu entendo que o Hiroki estava desesperado para salvar o irmão dele, mas mesmo assim, ele devia lembrar que o protagonista não cai com um golpe, né? Não perde toda a vida de primeira assim. E aí vem o nosso garoto, todo dramático, dizendo que veio para esse mundo para salvar o irmão dele. Não importa o custo, não importa o que ele tenha que fazer. Só que bem na frente dele, tá o Karaoke com um buraco no peito e ele não consegue acreditar. Antes que ele possa dizer qualquer coisa, Zell puxa o braço de lado, arrancando o que restava do ombro de Hiroki. Até um pedaço do manto dele cai no chão, que barra. A barra de HP do Rei Herói chega a 0, não sobra nada. O corpo dele cai duro no asfalto, de cara no chão. E o sistema anuncia em letras garrafais que o jogador Rei Herói foi derrotado pelo jogador Zell. Essa mensagem pipoca na tela de todo mundo que tinha o Rei Herói na lista de amigos. Aparentemente, o cara já tinha salvado um monte de gente. Praticamente todo mundo na cidade inicial, para você ter uma ideia. Caído no chão, ele chama por Mayuki. Enquanto isso, lá no hospital, o monitor cardíaco dele marca uma linha reta. E o Zell, ali parado, abre um sorriso de orelha a orelha, dizendo que finalmente o herói foi pro saco. O coitado do Naoki tenta dar um soco nele, mas erra feio, que nem um bobo. O demônio dá uma gargalhada e pergunta se ele era amigo do tal Rei Herói. Ele desvia do golpe, diz que é uma pena e acerta um soco na cara do Naoki. Falando que os pésames já foram dados, ele coloca a mão no chão, começa a invocar um monte de criaturas sinistras e diz que vai dar uma forcinha pra ele ir visitar o irmão dele. Uma explosão acontece bem na frente do Zell. Ele fica todo contente e fala: foi tarde, mais um fracassado. Mas, cara, quando ele olha para o lado, quem é que está saindo da fumaça com a barra de vida cheia? Zell está meio confuso, sem entender como ele sobreviveu àquilo. E claro, não foi só a habilidade que ativou. O demônio manda o resto das criaturas atacarem, mas o nosso protagonista só levanta a mão e fatia um deles. Do nada, mano. Agora o demônio percebe que não vai ser tão fácil assim. Ele range os dentes, invoca ainda mais monstros e ordena que ataquem o garoto. Mas mesmo cercado por todos os lados, Mayuki ainda tinha 3 minutos de imunidade, bicho. Um segundo depois, Zell se pergunta o que aconteceu. Metade do corpo dele evaporou e ele nem viu o que o atingiu. Nosso garoto cavou mais uma linha férrea, meu camarada. E o demônio não fazia ideia de como alguém de nível tão baixo podia ser tão forte. Mas de repente, Zell some da frente dele. E Naoki fica se perguntando para onde ele foi. Ele perguntou se a Rabiko podia fazer alguma coisa, mas ela só balançou a cabeça, dizendo que não. E então ela fala para ele reparar que o tal alma desesperada já tinha ido pro saco. Não era pra durar 3 minutos? Parece que ele deu um soco e já era, meu. Acho que deve ter levado um pouco mais do que um soco, né? Pra acabar com os monstros, certo? É que meio que resumiram a coisa toda com isso. Izzy vive dizendo que não tem como eles encararem um cara forte desses sem a habilidade dele. E o Naoki soca o chão, gritando pros céus. Enquanto isso, Zell aparece em outro lugar da floresta. Sem um braço, ele abre uma janela ali e liga pra alguém. De cara, ele pergunta que diabos de ataque foi aquele que ele tomou. Ele nunca tinha visto uma habilidade tão ridícula antes. Ele pergunta se é algum tipo de trapaça. E a pessoa responde que não. É uma habilidade chamada Alma Desesperada. Um tipo de talento secreto. Zell diz que eles deveriam desativar uma coisa dessas. Mas a pessoa pede desculpas, dizendo que, infelizmente, eles não vão interferir nas habilidades de outras pessoas. Além disso, só ele mesmo poderia lidar com um garoto. Afinal, ele não é imortal. Zell diz que tudo bem. Ele sabe que aqueles que quebram a ordem das coisas devem ser eliminados. E tivemos um pequeno flashback para a vila inicial, de quando Naoki estava começando a ajudar seu irmão a subir de nível. Ele estava se esforçando na luta contra um pequeno goblin, dizendo que essa parada era mais difícil do que ele imaginava. O irmão dele diz que nem pensar. Goblins eram os monstros mais fracos. Ele deveria pelo menos ser capaz de matar um. Mas Mayuki está reclamando, dizendo que ele tinha acabado de instalar essa coisa e nem entendia como controlar o personagem direito ainda. O irmão dele diz que tudo bem, então pula no Goblin e o fatia ao meio. Em um segundo, ele se vira. E diz a Mayuki que ele vai ter que aprender a fazer essas coisas. Que essa era a única maneira de ele salvar alguém um dia. Mas agora, de volta à mesma vila e no presente, lá está o nosso garoto, debaixo de uma árvore. Todo tristinho, enquanto a garota fofinha está ali, só olhando pra ele com uma carinha de pena. Ela diz que já faz uma semana que ele tá desse jeito. Cara, você tá preso na sua bad. Precisamos superar isso logo. Se você continuar assim por mais uma semana, o Zell vai te passar pra trás, meu.
Você não tem tempo para ficar aí sentado debaixo da árvore. Ela diz que já passou, que tá tudo bem, mas ele diz que não. O que aconteceu foi culpa dele. Enquanto olha para o pedaço de manto, ele fica falando sozinho, dizendo que devia ter prestado mais atenção quando estava brincando com o irmão, ou que nunca deveria ter dado o jogo para ele. Ele tem certeza que a culpa é dele, que foi ele quem matou Hiroki. Izumi olha para o garoto e, de repente, dá um abraço apertado nele, dizendo que ele não deve se culpar. Ela tem certeza de que Hiroki não ia querer isso de jeito nenhum. Ele era quem mais curtia o jogo, o que mais se divertia. Ela sempre achou incrível como ele tinha aquela aura de herói, sabe? E agora? Ela entende que ele era assim por causa do irmão mais velho, a inspiração dele. Ele deve estar se culpando por ter dado o jogo para o irmão, coitado. Mas foi graças a isso que ele salvou tanta gente, tanta vida. E ela tem certeza que o irmão dele não ia querer vê-lo chorando e triste desse jeito. Desse jeito, claro, ele não deveria esquecer tudo o que aconteceu, jamais. Mas pelo menos ele deveria seguir em frente, sabe? Com essa força. O momento de tristeza do Naoki acabou. Ponto final. Ele enxugou as lágrimas e disse que tem certeza que o irmão dele amava este mundo com todas as forças. E é por isso que ele não vai deixar que ele seja destruído de maneira nenhuma. Ele se vira para a árvore e diz para o irmão que aquilo que ele tanto queria proteger, ele vai proteger em seu lugar com garra. Ele escreve o nome do herói e diz que vai ajudar todo mundo no lugar dele. E além disso, ele vai se vingar do Zell. Pode apostar. Ele não ia sair dessa, não ia dar o gostinho de uma morte simples. Próxima cena. Mayoki sabia que a primeira coisa era continuar upando, subindo de nível, mesmo com a alma desesperada. Ele precisava desenvolver todos os seus outros atributos. Um macaco está vindo com tudo pra cima dele, pra socá-lo, enquanto ele pensa que precisa ficar tão forte. Ou até mais forte do que Hiroki era. Esse é o mínimo, né? Considerando que o irmão dele morreu, ele realmente tem que ficar mais forte que ele. Ele desvia de um ataque e pensa que também tem que melhorar seu senso de combate. Quanto mais forte ele ficar, mais jogadores ele vai poder proteger. Aí o macaco acerta um golpe limpo nele, mas dentro da fumaça, Mayoki já aparece, usando a habilidade Deva Pulmonstrengo. Ele sobe para o nível 13, no meio de toda essa confusão. Eu vou te salvar! Harokigao Izioi passa correndo, obviamente com uns macacos de nível baixo correndo atrás dela. Ele já tá de volta à ativa, upando de nível rapidinho e chega ao nível 16. Assim que a luta acaba, pimba! Já tá bebendo poções que nem água. A meta é upar o mais rápido possível, sem perder tempo, para poder acabar com aquele Denzel. O problema é que, ao mesmo tempo, ele sabe que o cara também é jogador. Ou seja, tá upando também, né? Sem falar que o cara é muito mais rápido que ele. Então, o Naoki tem que ficar esperto pra não ser pego de surpresa. Principalmente durante os cooldowns. Pelo menos a Izui sempre atraía uma galera de monstros, o que ajudava ele a farmar com mais facilidade. Mesmo que ela sempre parecesse meio lerda, ela tá pedindo desculpas, dizendo que tá com medo. E o Naoki fala pra ela usar magia e ter mais confiança. Tanto as habilidades de teletransporte quanto a de criação de clones podem ser usadas de forma inteligente. Aí ela explica que aprendeu justamente essas duas porque são perfeitas para dar no pé. Morrendo de vergonha, ela tenta explicar que é naturalmente medrosa. Por isso que mesmo jogando há um tempão, é que ela ainda tá num nível baixo, né? É que nesse jogo só ganha experiência quem dá o golpe final, sacou? Ele manda ela ficar tranquila, ele vai encarar o céu sozinho. Tipo... ele tá falando pra ela se fortalecer ou vazar do caminho, tá ligado? Só que ela fica meio sem graça e diz que isso é loucura. Ele não pode ir sozinho de jeito nenhum. Ela precisa ficar um pouco mais forte e subir de nível. Ele diz que, se é assim, ela devia tentar arrumar uns equipamentos melhores pra se sentir mais segura. Olhando pro traje dela, ela percebe que realmente não está nada protegida. Só que, infelizmente, ela também não tem grana pra comprar a armadura. Ela podia pedir pra algum jogador que tenha a classe de ferreiro. Mas o problema é que esses caras não costumam ficar nas áreas para iniciantes. Ele diz pra ela não se preocupar. Eles podem ir até a vila e tentar encontrar um. Um anãozinho com um chifre na testa diz que conhece um ferreiro muito bom. Os dois mandam ele desembuchar logo. E ele revela que, na verdade, não passa de um boato. Alguém gritou Eltz na hora. Izioi fica super animada e pergunta se é a Eltz de verdade. Naoki não tem a menor ideia de quem seja. Então ela explica que a pessoa conhecida como Eltz no jogo, na verdade, é a Tsubasa Yamaha. Na vida real, aparentemente.
gente. Ela é uma atriz super famosa, tanto que até a Mayok conhece o nome dela. E não era só pelos filmes que ela era famosa. Ela também era gamer de carteirinha. O canal de games dela tinha mais de 1,2 milhão de inscritos. E no jogo, ela era uma ferreira incrível. Naoki comenta que ela parece bem empolgada. E ela responde que a Tsubasa é a atriz favorita dela. Aí o anãozinho diz: que pena que mesmo com o boato de que ela está por aqui, eu mesmo nunca a vi. E parece que ela não dá as caras por aqui faz uns 2 meses. A cena muda para uma caverna, onde a Tsubasa está enxugando o suor do rosto. No jogo, claro, ela é a ferreira, a Eltz, e está coletando materiais por aí. O problema é que o ritmo está super lento, saca? Porque ela está sempre sozinha nessa parada. Ela precisava de uma mãozinha de outras pessoas, só que ela já se cansou de depender dos outros. Aí, ela pega a picareta dela e fala que nunca mais vai pedir ajuda pra ninguém. Fechou? Bora tentar adivinhar o trauma dela? Tipo, ela estava num grupo de amigos que a ajudavam a coletar os materiais. Aí, os caras começaram a dar em cima dela, tentaram forçar a barra, mó climão. E óbvio, ela vazou fora e por isso que agora ela odeia ficar em grupo. Façam suas apostas, mas sem copiar o meu palpite, hein, espertinhos. Enquanto isso, Naoki e a garota coelho estão caminhando pela floresta. Falando que precisam encontrar a Eltz, né? Porque eles estão precisando muito de equipamentos. Mas a Izzy sempre fala que isso é óbvio, né, gente? Mas como é que eles iam encontrar alguém que sumiu há 2 meses? Quando, de repente, os galhos das árvores começam a se mexer. Aí, quando eles olham pra cima, mano, uma aranha tava se preparando para atacar os dois. Ela já está tremendo de medo. Só que Mayok, todo e corajoso, manda um relaxa, eu aguento um golpe só. Diz que vai cair pra 1 de HP e depois se vira. Até que Izzy explica que essa aranha ataca umas 5 ou 6 vezes seguidas, sem dó. Ou seja, o HP dele ia pra 1 e pum, morria na hora. Aí, claro, os dois saem correndo que nem loucos, né? Depois de atravessarem boa parte da floresta, eles dão de cara com um precipício. E claro, encurralados ali, não tinha pra onde fugir. Era o que eu ia dizer, tipo, não tinha escapatória. E ela pega na mão dele e se joga lá embaixo. Eu faria o mesmo, no desespero. Ele cai, chega a ficar com 1 de HH. E os dois sobrevivem. Mas é que ela abre um portal bem na hora de cair no chão. E joga eles pro lado, entendeu? Acho que o portal dela tem um alcance meio curto, porque senão era só ter aberto lá de cima direto pro chão. Os dois estão lá, exaustos, chorando, quando alguém aparece na frente deles. Ou melhor, para ser mais exato, eles caíram bem na frente da Eltz, que estava lá coletando uns materiais. Pelo visto, o Izzy reconheceu ela de cara. Aí não tinha nem como a garota fingir que não era ela, sacou? Mas no instante em que o Izzy soltou o nome Eltz, a mina disparou na corrida, desesperada, com a picareta nas costas. Nosso camarada chama a rainha do Minecraft, pedindo uma força. Eles estavam precisando de uns itens de ferreiro, né? Mas de repente, ela trava, abre o inventário e cria uma chuva de escudos. E de trás dessa muralha de escudos, ela manda um recado. Não quer ninguém se metendo com o bofe dela. Não foi só uma chuvinha de escudos, não. Ela ergueu uma parede impenetrável ali. O Isengua comenta, clássico golpe da Alt. Praticamente um bug, viu? Parece que os ferreiros têm uma habilidade especial. Eles conseguem invocar itens do inventário sem precisar usar eles normalmente. Aí ela abusa desse bug pra invocar um monte de coisa de uma vez. Dava pra ver na hora, né? Devia ter pelo menos uns 100 deles empilhados na frente deles, pra você ter uma ideia. E ele lá gritando e pedindo desculpa sem parar, dizendo que não queria incomodá-la. Que dó! Quando, de repente, eles ouvem passos vindo de trás, eles se viram. E adivinha, a aranha gigante de antes tinha descido a montanha. Ah, claro, né? É uma aranha, seus idiotas! Era óbvio que ela ia conseguir descer fácil. Os dois estão desesperados, sem a menor ideia de para onde correr. E aí a Man-Eater se toca que vai ter que ajudar aqueles pirralhos. Não tem jeito. Ela desfaz a barreira bem na hora em que a aranha ia atacar. Que timing! Nesse exato momento, um monte de portais se abrem em cima da criatura. E a garota manda chover itens. Que poder, hein? Os itens caem meio tortos, meio desajeitado, mas tinha tanta coisa caindo que, no fim das contas, o monstro acaba sendo esmagado pelas costas. Ufa. A LT fala que já salvou a vida deles e que isso já era mais do que o suficiente. Aí ela se despede e diz que não quer papo com ninguém. Fechou a cara mesmo. A paz? Já era, só sobrou a dupla ali, plantada. Esse o solta um ferro na lata. Não só não conseguiram se aproximar da mina, como ainda conseguiram deixá-la furiosa. Que beleza! Um tempo depois, perto de uma cachoeira, Elsie entra na cabana dela sem cerimônia, cheio de tranqueiras, que ela mesma tinha fabricado. Ela senta numa cadeira pensativa. Vem à mente o dia em que ela estava fazendo uma live. Disse que estava prestes a conseguir um material raríssimo. A galera na live foi à loucura, e ela garantiu que com aquilo,
iria criar um item incrível e sortear para um dos seus seguidores. Foi nesse dia que ela tentou sair do jogo e pela primeira vez não conseguiu mais. Sinistro. Alguém atrás relembrou o nome de Tsubasa. Yamaha, com certeza, né? A cara de pau em pessoa, sem mais. Ele se joga na conversa, desesperado, dizendo que agora que estavam presos para sempre, era a chance perfeita antes que Elsie pudesse fazer alguma coisa. Mas um pessoal chegou para ajudar a segurar o cara ali, dizendo para ela ficar tranquila que ia ficar tudo bem. Aí a ficha caiu, ela estava presa dentro do jogo. Vários jogadores estavam reunidos numa sala, comentando que a galera estava desesperada e parece que quem era famoso no mundo real está virando alvo preferencial aqui dentro por causa disso. Por isso que aqueles caras, de repente super simpáticos, decidiram protegê-la. Nada suspeito, né? Senta lá, Cláudia. O cara do nada, mega interessado em bancar o herói. Sei, bem fajuto isso aí. Mas a fulana se levanta e diz que não quer só ser protegida. Ela pega o martelo dela e manda um: eu também quero ajudar a galera a se proteger. E é por isso que ela quer criar uns itens sinistros pra todo mundo. A galera toda se animou. E eles foram pras montanhas caçar minerais pra ajudar ela. Passaram um tempão batendo papo perto da fogueira e caçando na floresta. E não demorou muito pra geral estar com o equipamento completo. Só que a alegria da ELT, coitada, durou pouco. Num desses dias de caçada, acabou que todo mundo se ferrou. Putz, grila. Perdi minha aposta, que zica. Quem diria que ela ia perder a galera dela de um jeito tão trágico e honesto. Até o arqueiro, aquele que eu tava quase julgando, pensando que era um cara esquisito, lá está ele se sacrificando por ela, mandando ela correr, e no fim das contas, ela sumiu. Dali ela vazou, se culpando e pensando que tudo aquilo foi culpa dela, que ela não era forte o suficiente para ajudar na batalha, e que não conseguiu fazer equipamentos bons o bastante para protegê-los. No fim das contas, sacrificou todo mundo só para sair viva dessa. Meu Deus, lá vem o dramalhão. Igualzinho ao nosso protagonista. Dois chorões já formam o casal perfeito. Ela ainda estava sozinha na caverna, pensando que não podia levar mais ninguém pro mesmo buraco. Aí a cena corta pro Zell, que estava cara a cara com um esqueleto, dizendo que está indo para a região norte. Ele se vira e manda seus subordinados fazerem seus trabalhos direito, sem moleza. Uma menininha demônio, que só de olhar já dá pra sacar que vai dar trabalho. E um cara bombado, que a gente já sabe vai ser osso duro de roer. A missão deles era trazer Els para o lado deles. Os dois abriram um sorriso de dar medo, dizendo que obedeceriam a ordem, de volta ao nosso pequeno esquadrão, ainda sentado lá no banco da Bad, quando de repente os dois demônios aparecem do lado de fora. Enquanto isso, Els estava se levantando, dizendo que precisava coletar mais alguns materiais. Pelo menos ela esperava que dessa vez não esbarrasse com ninguém. Que nada. Bom, a gente já sabe quem vem vindo atrás da cachoeira, né? Uma explosão acontece e ela é arremessada para longe. Que barra! Quando o demônio humano Lazel deu a missão. Eu imaginei que eles iam tentar fingir que eram amigos ou algo assim. Mais que nada, eles já chegaram chutando a porta desde o começo. E os dois demônios já dão um oi amigável para a lendária ferreira Elt. Ela saca na hora que esses caras não estão pra brincadeira. São demônios. O cara fortão pergunta com aquela voz grossa. E já manda a real se ela faz ideia do porquê um monstro como ele foi caçá-la? Obviamente que não, né? Então, antes que ela possa abrir a boca, ele já se adianta dizendo que tem um recado do tal de Mr. Zell. A partir de agora, ela vai servi-lo. Esse nome, Zell, era um que ela já tinha escutado antes. O cara que anda por aí matando jogadores, sabe? Aí o Brutamontes continua, mandando que Zell quer transformar o mundo num lugar melhor. E que para isso ele precisa de equipamento, claro. E que ela será a responsável por forjá-lo, tá entendendo? Ela vai forjar as armas que vão eliminar todos os rebeldes. Elsie não parece nada animada com a ideia, para dizer o mínimo. Ela abre o inventário dela e diz que entende a oferta. Mas infelizmente ela não vai usar suas habilidades para matar pessoas desse jeito, saca? Dito isso, ela já ergue um paredão de escudos. Só que, bicho, o demônio simplesmente abraçou a barreira e estilhaçou tudo. Acontece que quando ele olhou de novo, a mina já tinha sumido no mapa. Ela tinha escapulido como uma minhoca por túneis subterrâneos, enquanto repetia para si mesma que não queria criar armas. Armas para ajudar as pessoas a se matarem, exatamente como aconteceu com o grupo dela. Ela estava prestes a explicar por que fabricava equipamentos, quando de repente ela ouve um barulho sinistro. Uma mão gigante surge de cima, arrebentando o teto.
e a garota é puxada para dentro do buraco. O cara bombado elogia Enkidu por ter conseguido pegar a pirralha. Aí ele se aproxima dela e diz que não tem a menor chance de vencer, mas que ele ficou impressionado com o plano elaborado que ela bolou para escapar. Elsie se dá conta de que os caras destruíram a caverna dela com uma facilidade absurda, o que prova que seria quase impossível fugir deles. O grandão diz que ela parece ser esperta demais. Ele precisa de uma estratégia para que ela não consiga escapar de jeito nenhum. Aí ele fala que teve uma ideia genial e crava uma adaga na perna da coitada. Para você ter uma ideia da frieza do cara, ele ainda diz que, como ela é ferreira, pernas não devem fazer tanta falta assim. Aí o Enkidu a traz para mais perto e o cara diz: relaxa, ele ia arrancar as duas pernas dela rapidinho, cara. Sem dó! Ele já estava quase pronto para fatiar ela toda. Evocando o martelo dele, mas de longe, alguém estava mirando com um arco. Uma flecha vem lá do alto da montanha e, putz, acerta ele bem no ombro. Eu achei que ia ser o nosso Chad Boy chegando para salvar o dia. Mas que nada, pessoal. Quando o demônio olha para trás, é o antigo grupo da Elsie, liderado pelo cara do moicano vermelho, aquele que eu julguei injustamente, que manda a real pra ele, dizendo que não tem como escapar, então é melhor se entregar. Elsie tá se perguntando o que eles estão fazendo ali. Enquanto isso, o demônio tá dando risada, falando que os humanos acham que vão vencer só porque eles têm números. Que irônico, ele já começa a preparar um ataque na mão, mandando Eltz observar com atenção. Ela está prestes a descobrir o que acontece com quem desafia Lord Zell. De repente, uma espada gigantesca aparece no céu. E olha, quando eu digo gigantesca, eu quero dizer maior que a floresta inteira. Coitada da Alice tá lá, agarrando a cabeça, sendo forçada a assistir tudo aquilo. E todo o grupo que tinha acabado de chegar para ajudá-la estava prestes a ser vaporizado. Ela grita, implorando para o cara parar, dizendo que vai obedecer. Mas ele se vira para ela e diz: é tarde demais. O grupo de humanos só consegue encarar o céu, sem nem saber para onde correr. Ela grita de novo, chorando. Mas já era, cara. Uma espada do tamanho de um prédio cai em cima de todos eles. Pobre Eltz, viu? Até eu tô com pena dela agora. Tudo o que ela queria era viver em paz, bicho. Deixem ela em paz, caramba! O demônio tá rindo da situação. Dizendo que no fim das contas foi um final até que legalzinho. Mas de repente ele percebe algo estranho. Ah, o que será? Alguém que sobreviveu com um ponto de vida? Era ele. O próprio demônio, cara, bem debaixo da espada. Nosso protagonista másculo tinha bloqueado o ataque. E ao mesmo tempo, pela segunda vez nessa história, a coelhinha foi realmente útil pra alguma coisa. Ela usou o teleporte pra tirar os outros de lá de baixo. Elsie reconheceu os dois. E o demônio também parece conhecer nosso garoto. É o cara de quem Zell tinha falado. Ouvindo isso, Neoki pergunta se esse sujeito é aliado daquele cara, antes que o demônio possa responder. Naoki já agarra a ponta da espada, quebra ela e joga de volta no cara. Cuidado, cara. Elsie ainda tá ali. Você vai acabar matando ela também. Mas como era magia demoníaca, o cara só estala o dedo e muda a direção do ataque. Impressionante. Aquele demônio fortão comenta que Maioki tem uma resistência absurda, viu? Ter bloqueado aquele golpe não é pra qualquer um. Aí, do nada, o autor manda um quadro do Maioki só falando valeu. Tranquilão. Sem se importar muito, tipo, o cara elogia ele e ele só manda um valeu, mano, respeito! Aí o demônio continua, falando que Naoki já tá quase no fim da linha, que ele devia desistir logo, pra poupar tempo. Naoki responde que ele e Zell estão subestimando a força dele, viu? E olha só essa! Um portalzinho de teletransporte aparece nos pés da Elsa, cara! Os dois demônios ficam confusos, sem entender nada. E o demônio fortão tá ligado que essa magia de teletransporte da coelhinha só funciona em curtas distâncias, né? E considerando que ela tá tipo bem do lado deles, essa distância é mais que suficiente. A garota tá ficando ousada agora, hein? Ela se joga direto no meio dos demônios, sem medo. De onde veio toda essa coragem, hein? O demônio fortão se toca que quando Naoki jogou a espada antes, não era pra atacar, não. Era pra criar uma distração. Pra ela poder chegar perto, sacou? Arabiko fala que ainda não acabou, meu! E se teletransporta? Chuta a garota demônio e a Kedu nas costas, derrubando ela no chão. Que pancada! As três garotas são teletransportadas juntas e caem em outra área. Ufa, pelo menos agora, a Elsie também entra em ação. Saca uma adaga e esfaqueia um dos demônios. Enquanto isso, a Kedu, aquela garotinha demônio, olha pro lado e vê uma bola de fogo vindo na direção dela. Que perigo! Ela foi jogada bem no meio do grupo dos humanos. E o cara de moicano fala que a missão de resgate foi um sucesso. É isso aí. Ah, seus espertinhos. Vocês estavam trabalhando juntos desde o começo? Vocês são muito manhosos, hein? A humanidade finalmente se unindo. Enkidu está em choque, meu. E o demônio bombado está tentando se aproximar, mas Mike quase acertou a cabeça dele.
quase, falando pra ele que o oponente dele está ali, olho no olho. O demônio diz que está ansioso para ver que tipo de recompensa Zell vai querer a cabeça dele por ter matado o garoto. Enquanto isso, o resto do pessoal está fugindo. O cara do moicano saca uma poçãozinha para dar um up na Rabiko e corre para recuperar um pouco de mana. Elsie pergunta, tipo, o que o cara do moicano tá fazendo ali com aqueles dois? E ele explica que desde que ela largou o grupo, ele tem estado de olho nela, na maciota. Ah, cara. O amor faz a gente fazer cada loucura. Eles sabiam que ela estava se culpando pelo que aconteceu. Então, eles decidiram continuar protegendo ela de longe, só por garantia caso algo acontecesse. Isaiah diz que quando eles ouviram as explosões na caverna, eles correram para lá e bolaram um plano rapidinho para salvá-la. Elsie fala, toda chorosa, não gaste todo o seu estoque de lágrimas agora. Ela pergunta por que eles se arriscaram tanto para salvar alguém que tem feito de tudo para afastar todo mundo. E do nada, o cara do moicano vermelho se declara pra garota, sem rodeios. Ele diz que a bondade dela, o sorriso dela e a própria existência dela são a esperança de todo mundo. Coitado, caiu na friend zone pra sempre. Pelo menos ela se mexeu, pedindo desculpas por ter fugido sem dizer nada. O cara do moicano diz que tudo bem, e que quando esse jogo acabar, eles vão visitar os túmulos dos camaradas caídos juntos. Mas bem nessa hora, Enkidu aparece na frente deles. A galera toda está tremendo de medo, e ela diz que vai ajudar todo mundo a chegar no cemitério mais rápido. Que simpática! Isayahu sabia que Enkidu era um demônio de nível 70, e como ela servia a Zell, os ataques dela eram muito mais imprevisíveis. Antes parecia tudo tão fácil, porque eles tinham a vantagem de planejar e pegá-los de surpresa. Mas agora ela estava começando a se sentir insegura. E pensando se não seria melhor simplesmente fugir. Mas olhando para todo mundo, ela tem certeza que os humanos são fortes o suficiente. Além do mais, ela é nível baixo. Só ia atrapalhar se ficasse por perto. Ela tá pirando, dizendo para si mesma que fugir é a melhor coisa a fazer com certeza. Mas de repente, a expressão dela muda. E ela diz não. Ela estava cansada de sempre fugir da raia. Até aquele momento, Aizawa Hirabiko tinha levado uma vida cheia de vergonha. Na escola, ela achava que não ia passar em nenhuma faculdade boa. Então, mal se esforçava para estudar na universidade. Começou a pensar que não tinha problema reprovar em algumas matérias. Então, ela simplesmente deixou rolar. Quando cresceu e teve que arrumar um emprego, ela achava entrevistas muito assustadoras, por isso que ela preferia uns bicos simples, em vez de tentar algo mais complicado. E mesmo quando ela conseguia um emprego, qualquer desculpa esfarrapada, tipo um chuvisquinho, já era suficiente para ela faltar no trabalho sem pensar duas vezes. E querendo um caminho mais fácil, ela resolveu virar streamer, mas nunca passou de 53 espectadores. Ela pediu desculpas para o seu público online. Ela disse que ficou apavorada demais com o jogo de terror e preferiu desistir, sabe? Só que os espectadores não gostaram nada disso. Diziam que ela sempre fugia e que ela devia, pelo menos uma vez na vida, terminar alguma coisa. Depois de ler essas mensagens, ela pensou que as pessoas deviam entender que aquilo dava medo de verdade. Que fugir não era tão errado numa situação daquelas, né? Ela resolveu que talvez devesse escolher um jogo mais normal. E acabou testando Genesis Online, onde todo mundo ficou preso. Que azar! Ela sempre foi medrosa, uma chorona que tinha medo de tudo. E claro, depois do que aconteceu no jogo, só piorou. Ela tinha conhecido o herói, Maoki Elt, e os membros da Guarda Real. Todos eles lutavam sem fugir. Que coragem! Mas ela era diferente. Dois pobres coitados, com cara de que iam morrer ali mesmo, avançaram pra cima de Enkidu. O cara com o moicano tenta avisar pra eles não se jogarem assim, sem um plano, mas já era tarde demais. Enkidu diz que é mais fácil desse jeito, e de repente crava a arma direto no peito de cada um deles. Que horror! Os pobres coitados caem no chão, agonizando com o veneno. Enkidu fala que qualquer um que receba um mínimo arranhão dela acaba morrendo por causa do veneno. Cruel demais. Claro, existiam alguns antídotos que poderiam ser usados, mas não ia dar tempo. Eles estavam fadados a uma morte lenta e dolorosa. Eludê explica que aquela mulher é conhecida como a Princesa Serpente Venenosa. Que nome sinistro! Por causa dos seus ataques imprevisíveis e venenosos, claro. Mesmo assim, era melhor enfrentar Enkidu do que Gilga, que é ainda mais forte. Mas ela não tinha certeza se eles conseguiriam vencer essa batalha. Ela olha para o lado e vê que Rabiko está lá, firme e forte. Que coragem! Ela tinha dado um passo à frente e estava liderando o grupo, e Kid Yo a encarava com frieza. Nossa heroína levanta a mão e de repente sai correndo? É meio peculiar, não é? Todo mundo ficou surpreso, e o demônio só deu risada. Disse que era patético, mas na verdade a jogada mais inteligente. Será? Eu estava achando que Rabiko tinha algum plano genial em mente, mas não.
Ela tava mesmo, era pensando que as pessoas não mudam assim tão fácil. Ela ia te pegar de jeito, seu ratinho. Ela tá jogando um monte de joguinho psicológico. Até eu cair neles, ela fingiu que ia fugir. Abriu um portal, pulou pra dentro e, sabe, falando pra si mesma. Dessa vez eu só fujo se for com todo mundo junto. Logo depois de derrubar o demônio no chão, ela se vira e grita pra todo mundo atacar. A galera toda começa a invocar armas. Eles disparam um monte de projéteis. O demônio não consegue reagir a tempo. Acontece uma explosão. Ainda bem que a Rabiko conseguiu escapar dali. Todo mundo estava preocupado com isso, quando de repente, de dentro da fumaça, alguma coisa sai voando. O Rabiko se espatifa no chão com 49 pontos de vida sobrando. Pelo menos ela lutou, cara. Dessa vez eu vou perdoá-la. O problema é que a Enkidu estava passando por uma transformação. Eita! E essa é uma evolução perigosa. Ela ficou muito mais forte, sim. Poder latente ativado. E o monstro agradece a eles por forçá-la a chegar nessa forma. Seria perfeito para eliminar todo mundo que sabe demais. Essa é a carta na manga do demônio, a jogada final. Que só ativa quando a vida dela cai abaixo dos 30% tenso. O que significa que a coisa tá feia, pertinho do fim. O problema é que já dá pra ver no corpo da Rabiko o número 300, que rapidinho despencou para 299, pressão total. É a contagem regressiva de quantos segundos de vida ela ainda tem. Começou a contagem e Enkidu diz que, nessa forma, a parada é sinistra. Quem for atacado por ela morre em 5 minutos, pesado demais. Elise tá lá, respirando fundo, achando que todo mundo vai morrer por causa dela. Mas aí a Rabiko mostra a força e diz que dessa vez eles vão sobreviver juntos. Que cena! Tô chamando ela de Rabiko porque o nome completo dela é Izuyo Rabiko. E, sinceramente, Rabiko soa muito mais estiloso, né? E lá vai ela de novo, caminhando sozinha na direção do chefão. Que coragem! Elise fica ali, olhando ela ir, fecha os olhos. E então chama pela Rabiko, pedindo pra ela esperar, porque desde o dia em que seu antigo grupo morreu, Elise tinha jurado que não queria mais que seu equipamento fosse usado pra matar ninguém. Mas agora as coisas mudaram. Eita! E de repente, bum! Uma janela se abre para a Rabiko, perguntando se ela topa receber o manto do mensageiro. Imagina só. E aí começa aquela transformação digna das meninas superpoderosas, haha! Rabiko girando sem parar. Luzes piscando para todo lado. Glitter, brilhos, estrelas, que show! E de repente, pá! O manto do mensageiro está equipado. Altz explica que os itens dela são para proteger os amigos. Que fofa! E a Rabiko lá, parda, com a cara toda bugada, impressionada com o item que ganhou. Haha. Altz tenta explicar os poderes da armadura, mas a pestinha não para de pular, que agonia. Enquanto isso, a menina demônio do mal tá lá, debochando, dizendo que bom que ela trocou de roupa pro enterro. Que malvada! Porque Rabiko só tinha 258 segundos de vida restantes. Tenso! Rabiko tentando pensar em algo, quando Altz diz que vai explicar os efeitos da armadura. Mas a garota Enki não ia deixar elas ali planejando de jeito nenhum. Ela avança direto pra cima delas. Altz ativa a habilidade de escudo na hora e se tranca com o grupo de aventureiros ali dentro. Eles criaram uma barreira, deixando o demônio do lado de fora. Parece que a Enki tá tentando derrubar a barreira, mas não consegue. Ela começa a preparar um feitiço na mão, criando uma bomba de veneno. Eita, o escudo tá começando a derreter. O problema é que o gás também tá vazando pra dentro. A Enkibu avisa que, aos poucos, todo mundo ali dentro vai ser contaminado. Mas olha só, um monte de escudos começa a se formar como uma escada. E a Rabiko sobe rapidinho para um lugar mais alto. A Enkidu pergunta se o plano delas está pronto. A Rabiko simplesmente ignora e prepara um ataque, lançando uma flecha nela. O demônio pega a flecha numa boa e debocha, dizendo que esse truque foi patético. Ela tem certeza que a garota só tem habilidades mágicas, nada ofensivo de verdade. A Enki até avança pra cima delas, dizendo que estava esperando algo um pouco mais interessante, mas bem no meio do ataque. A Rabcorn ativou a habilidade que pertencia ao manto de Tsukuyomi. Poderia ser um manto da Akatsuki, né? Super estiloso. Aí a Rabiko começa a flutuar, com a lua brilhando atrás dela, mó climão. E o Kido, claro, já chega perguntando que diabos de transformação é essa. Nisso, a garota manda um golpe de teletransporte. Só que, meu amigo, não era um teletransporte qualquer, não. A mina simplesmente invocou um monte de portais de teletransporte pra todo lado. É que essa roupa dela dá mana infinita, sacou? Durante 3 minutos, ela ficou pulando de portal em portal sem parar. Alucinante! E o Kido, tadinho, não conseguia nem acompanhar os movimentos dela. Mas o Kido se acalmou, mesmo com a garota imprevisível daquele jeito. Ela não conseguia causar muito dano.
então era meio que irrelevante, sabe? Mas a Rabiko já sabia disso também, né, cara? Aí ela usou o teletransporte para trazer a galera toda pra perto, com o Kido cercando ela. Aqueles saltos malucos de portal em portal eram só pra distrair, pra encurralar o demônio, e agora a idiota se ligou que não tinha escapatória. Ela tá berrando, chamando o Zell. Uma explosão irrompeu no centro do campo de batalha. E logo depois, 18 segundos. A contagem regressiva da Rabiko sumiu. Finalmente, a princesa cobra venenosa Enkadu foi derrotada. Dá uma bad ver um demônio tão poderoso cair assim, né? Mas adeus! A galera toda tá comemorando. Gritando e pulando pra todo lado. Elsie chega pra agradecer a Rabiko, dizendo que se não fosse por ela, ninguém ali teria sobrevivido. Rabiko toda fofa, sorrindo, dizendo que ouvir aquilo a deixava feliz. Mas agora era hora de lidar com o Gyuga. Neoki ainda estava no meio da luta e a coisa estava tensa. Rabiko diz que, já que a armadura dela ainda lhe dava 3 minutos de tempo humano, ela ia dar uma força para ele em outra parte da floresta. Nosso protagonista ainda está lá, com a habilidade ativada, firme e forte. Ele garante que ainda não se passaram 3 minutos. Mas a conta não fecha, gente. Porque se Enkidu envenenou Rabiko quando ela tinha 500 segundos restantes e acabou com 18 segundos. Já se passaram mais de 3 minutos, hein? E nosso herói ativou a habilidade dele quando a espada caiu. Aparentemente o autor deu uma rateada, coitado. A matemática não é o forte dele, não. Ou será que vai ter uma reviravolta aí? Tipo, Mayoki agora consegue desativar e reativar a habilidade? Sei lá. Ou estender o tempo de alguma forma, vai saber. O que ele tem certeza é que, se acertar um golpe, ele vence. Mas caramba, Gilda, o cara tá flutuando um monte de armas em volta dele, provocando Neoki para ir pra cima. Porque assim que essa habilidade desesperada acabar, Neoki vai cair, sem medo, com coragem. Mayoki avança com tudo, lembra? Com a habilidade ativada, claro. Ele tá ali, com um mísero ponto de vida. O demônio levanta a mão e diz que admira a coragem de Mayoki. No meio daquelas armas voando pra todo lado. Uma tá prestes a acertar o Mayoki. Ele se lembra da primeira vez que viu esse ataque. Ele congelou de medo. Sabe que se for atingido... Já era! Mas agora não pode se dar ao luxo de hesitar. Gyuga sorri e manda mais uma onda de ataques. Só que ele não esperava que o nosso artista marcial fosse mostrar um show de esquiva. Olha só como o garoto tá estiloso. Pulando, deslizando pro lado, desviando de 2 de uma vez. Que habilidade! Gyuga tá pasmo que Mayoki tá desviando de tudo. Mayoki avança com tudo pensando que não tem outra opção. Desviar ou morrer. Ele joga umas pedras no Gyuga, mas o demônio bloqueia numa boa com a espada. Só que nessa pequena distração, Mayoki se aproxima por trás mirando direto na cabeça dele. Mas Gilbert sorri e invoca ainda mais armas ao seu redor. Naquele momento, Mayoki percebe que não vai ter como escapar dessa. É como ele pensou, não dá pra vencer essa sozinho. Mas olha só quem está chegando. A coelhinha esperta está aprontando mais uma das suas. Não só ela está salvando o nosso camarada, como está se teleportando por aí que nem uma louca. Ela aparece do lado de Naoki e manda um joinha. Hilda está confusa, querendo saber o que aconteceu com Enkidu. Rabiko manda uma dessas, dizendo que ele foi derrotado pelo poder da lua. E as duas ficam lá batendo um papo casual, enquanto o demônio está quase tendo um ataque. Hilda invoca ainda mais armas para atacar, mas Rabiko já está preparando um teleporte. Dizendo que não vai deixar isso acontecer. E num piscar de olhos, todas as armas são sugadas para dentro dos portais. E aparentemente mandadas para o vazio. Aí a Rabiko manda a real pro nosso camarada. O mana dela vai ficar infinito. Pelo menos por mais um minutinho, sacou? Nesse tempo, ele não precisava se preocupar com nada. Ela ia proteger o cara, fechou? O Naoki não pensou 2 vezes. Assim que ouviu isso, no segundo seguinte, já partiu pra cima com tudo. O Gilda ficou meio frustrado com a situação. Mas ele tinha certeza que não tinha como perder. De jeito nenhum. Ficou mais fácil pro Meoki desviar dos ataques. Só que, lembrando, ele só precisava de um golpe pra cair. Já que estava com um HP só. O problema era que o Meoki estava se movendo de um lado pro outro. Exatamente como tinham feito contra o Enkidu, naquele instante. O Gilder sacou direitinho como o amigo dele tinha sido derrotado, mas ele começou a sorrir que nem um louco, dizendo que era mais forte que ela e que não ia perder de jeito nenhum. Ele sabia que a única pessoa ali que tinha um ataque decente era o Mayoki. Então, enquanto o Mayoki não chegasse perto o suficiente, ele estaria sussa na próxima vez que tentasse atacar. O Gilbert só precisava desviar ou acertar o primeiro golpe. Ele não tirava os olhos dos movimentos de Naoki, grudado nele. Até que o protagonista apareceu ali,
colado nas costas dele. Gilda sorriu, achando que tinha o cara na mão. Manja! Ele já sabia que Naoki ia tentar blefar e atacar pelas costas, o truque de sempre. Virou e estocou com toda a força para não dar chance. Só que era um clone do moleque, inacreditável. O demônio ficou completamente bugado, sem entender nada. E o clone ainda mandou um AIzinho debochado, hahaha. E agora, vindo direto do ponto cego de Gilda, Naoki chega para dar o golpe final sem dó nem piedade. Enquanto isso, ele se lembra da estratégia que tinha bolado com a Rabiko. A combinação de clones e teletransportes dela era fatal, tipo um combo de Street Fighter. E agora ele acerta Gilda em cheio, bem na boca do estômago. E cara, como sempre acontece, quando um golpe desses entra limpo, o monstro vira purpurina, evaporado. Enquanto isso, o resto da galera da guilda vinha correndo na direção deles, e chegaram bem na hora de ver as nuvens se abrindo. O sol brilhando e o nosso herói parado ali, tipo um generalzão fodão. Gilda tinha sido derrotado e o nosso garoto subiu de nível, pra alegria geral. Pronto, não dá pra acreditar que os dois sozinhos conseguiram derrotar aquela criatura. Abby sai feliz acenando pra todo mundo. Quando, de repente, o protagonista começa a se afastar, ele vai direto até a LTS e fica cara a cara com ela. Juro que achei que ele ia soltar alguma frase épica. Ou, sei lá, agarrar ela e beijar? Resolver tudo ali mesmo. Mas que nada, viu? Ele fica ali, todo sem graça, e pede desculpas, dizendo que ele não deu atenção aos sentimentos dela. E como ela deve ter se sentido depois que aqueles demônios mataram o irmão dele. Nessa hora, Rabiko solta do nada que o irmão dele era o herói. King Eltz está ali, pensando quieta, e diz que não quer que mais ninguém passe pela mesma coisa. Por isso que eles têm que deter aquele cara. Aí, finalmente, ele fala o que a gente estava esperando. Ele diz que sabe que é um pedido egoísta, mas que ele quer que ela se junte a eles. Rabiko fala que ele está exagerando, que ela não aceitaria uma proposta dessas tão facilmente, sabe? Mas ele insiste que ela é forte e que seria ótimo tê-la no time. Além disso, se ela continuar vagando por aí sozinha e for caçada por Zell, ela pode perder a vida. El se pergunta se ele tem certeza de que não será derrotado por Zell, o que obviamente significa que ela quer aceitar. Mas se o garoto for fraco, ela está fora. Mas olha, o protagonista está confiante. Ele garante que não há a menor chance de eles perderem. E além disso, em caso de emergência, Rabi KO, o grande covarde, sempre pode ajudar todo mundo a escapar. Elze se emociona. Se vira para o grupo de aventureiros e diz que, por enquanto, ela vai viajar com esses dois. Juntos eles vão impedir o Rei Demônio. O pobre cara do Moicano está preso para sempre na Friend Zone. E ele está lá, fazendo um drama, dizendo que é arriscado demais. Mas Elze inclina a cabeça e fala que as coisas não vão melhorar até Zell ser derrotado. E eles podem ajudar. Ela tem certeza de que eles conseguem, o coitado do cara do Moicano. Ele olha para o grupo todo, que concorda sem nem pensar duas vezes e diz beleza. Aí ele vai até o nosso protagonista. E o jeito que desenham a cena é como se houvesse uma linha fininha entre os dois. Ele diz que sabe que nosso protagonista é forte e pede para ele proteger a Elze. Nosso protagonista acena com a cabeça e aperta a mão dele, dizendo que Elze está segura com ele. E com isso, o cara do Moicano aprendeu que nesse mundo, carecas não têm vez. Risos. De volta à cachoeira, Elze se vira e diz que está indo embora. Todo mundo se despede e deseja uma boa jornada. O grupo do nosso protagonista some no horizonte. Enquanto isso, o cara do Moicano pede para o pessoal lá no alto da montanha ficar de olho neles. Mas a verdade é que tinha alguém observando lá de cima, sim. E não era nenhum deus bonzinho, era um demônio, meu caro. Claramente só um espiãozinho repassando informações para o Zell, que, pra variar, estava decepcionado, dizendo que, no fim das contas, nem Enkidu nem Gilda tinham servido pra grande coisa ultimamente. Ele realmente não podia contar com ninguém. Que barra! Ia ter que resolver tudo sozinho, coitado. Ele joga um olhar de lado e pergunta se concordam com ele. No topo da montanha, a gente vê dois humanos e um cara vestido de vermelho. Quem são vocês, hein? Desenvolvedores do jogo ou algo assim? Vocês estão com equipamentos muito turbinados para serem novatos. De volta com a nossa turma, Rabiko joga alguma coisa no chão que cria uma cortina de fumaça. Sério, as únicas habilidades da garota são relacionadas a escapar, não é mole? Considerando que o nosso protagonista luta com 1 HP quando está no auge, até que faz sentido. E não é que não era uma habilidade nova, gente. É um item que Els fez que combina perfeitamente com o estilo dela. Se ela começasse a combinar isso com seus clones e teletransportes, ela poderia fazer umas coisas bem malucas, hein? Claro, né? As coelhinhas pirando de alegria, porque isso ia ser mega útil pra elas. E pelo visto, elas até deram uma flashbang pra ela. Jogou no chão, pronto, a floresta inteira vira um show de luzes. Ela lá,
toda emocionada, esfregando as bolinhas na cara, dizendo que nem sabia como expressar o quanto estava grata. Foi demais. Elsie fala pra ela que não precisa agradecer tanto. E Mayonnaise diz que já era hora de partirem pra próxima. Elas precisavam se lembrar que Zell também estava jogando. Ele ainda estava evoluindo, por isso elas precisavam de um jeito radical de ficarem mais fortes. Se quisessem derrotá-lo, Elsie diz que entendeu o problema. E elas começam a pensar em provocar outros jogadores. Aí a Rabiko abre o sistema e diz que vai dar uma olhada no ranking. A expressão dela muda de repente e ela fala para as outras darem uma olhada também. Rolou um relatório de que uma briga tinha estourado, envolvendo os 3 deuses nórdicos. 3 jogadores que estavam entre os 10 mais fortes do jogo. Novoki pergunta o que aconteceu. Em meio às montanhas nevadas, vemos Zell estirado no chão sem vida, cara. Ele perdeu a luta. O demônio foi detonado. Os guerreiros ali estão conversando, dizendo que aquele cara com o título de Rei Demônio não era tão forte assim, afinal. Um velho diz para levá-lo para a prisão de Basília e trancá-lo enquanto ele ainda está fraco. Mas é claro, Zell não ia se entregar tão fácil. Ele começa a rir no chão e se levanta, dizendo que estava esperando a chance de lutar contra os jogadores mais fortes. O louco até elogia o nosso garoto, Dizendo que aquele tanquezinho deu mais trabalho pra ele. Estala o pescoço, todo relaxado, dizendo o quão decepcionante tudo isso foi. O guerreiro musculoso manda ele parar de dar desculpas, mas o mago avisa a todos para terem cuidado. Todas as feridas que tinham causado em Zell já tinham sumido. Inacreditável. Os elfos avisam para eles não se preocuparem tanto. Com ou sem cautela, o resultado final não vai mudar. Que tenso. De repente, um dragão gigante aparece no céu. Que cena. Parece que a transmissão é cortada ou alguma coisa do tipo acontece. Sinistro. Rabiko tá lá, apavorado, tadinho, dizendo que aqueles 3 jogadores foram derrotados. Que choque. E estão desaparecidos há 3 semanas, gente. Ei, manda a real. Diz que é impossível eles vencerem. Se nem os melhores conseguiram, imagina eles. Que chance eles têm, mas Mayuki, otimista como sempre, não se abala. Diz que só porque sumiram não quer dizer que morreram, né? Talvez estejam só perdidos por aí. Por isso que ele quer ir lá resgatá-los. Que coragem. Alt acha loucura, mas se forem na maciota, pelo menos podem descobrir o que realmente aconteceu. Faz sentido. Ele topa e diz que a missão de resgate tá começando. Eita, plano maluco, mas bora lá pras montanhas nevadas. Que frio. Rabiko tá congelando, coitado. A roupa dela mal cobre alguma coisa, viu? Elsa está distribuindo umas bebidas quentes para as duas, dizendo que isso deve ajudar pelo menos um pouco a esquentar. Ela também comenta que é meio estranho. Não tem nenhum monstro por perto, que coisa. Noki diz que isso é perfeito, que assim eles vão mais rápido. Mas é aí que eles avistam uma figura esquisita. Parada lá, no meio do nada, bizarro. Os dois o reconhecem na hora. Um dos 3 melhores jogadores que tinham dado como mortos. O cara conhecido como Loki. O coração de gelo. Rabiko já quer ir dar um oi, mas claro, Elsa fala pra ela que tem alguma coisa muito errada ali. O sujeito chama eles pelos nomes. Começa a preparar uma magia na mão e manda eles se ajoelharem. Que folgado! Mavoki mal consegue se jogar para o lado, puxando as 2 garotas junto com ele. Mas o cara já avisa. É bom os 3 darem